lei da atração. Está aqui uma pessoa que tem muita especialidade em lei da atração e outras leis, portanto até é interessante ouvir a opinião dele, como eu já gravei um vídeo bem mais básico. Dentro desta cena de filosofia e de espiritualidade é a minha cena. O homem está informado e atrai muito. Atrai então muito, ele pode eu atraio muito. falar por experiência própria. Então, qual é que é... Mas qual é que é o teu take primeiro? Qual é a tua opinião? Eu já dei a minha opinião. É assim, tu pensas muito numa coisa e tu defines que é aquilo que tu queres e vais atrair isso. Mas tens que fazer para chegar lá. Não é só. Sim, isto é resumidamente, não é? Vamos com calma. Não é só não pensar é assim naquilo. tão simples. Sim, claro, não é só pensar naquilo. Quer dizer, no fundo é, mas tem uma ciência por trás disso e aquilo Sim, 100%. o Francisco vai explicar. Não é bem ciência, é que o princípio da lei da atração vem da base de que a ciência e a espiritualidade trabalham entre si só, não estão uma contra a outra, como a religião e a ciência propõem. Não, nada a ver. Então, para mim, e acho que para qualquer pessoa que estuda as duas, eu estou em engenharia, portanto, percebo um bocado do assunto, e também estou num grupo de jovens católicos, portanto, também percebo um bocado nessa onda da espiritualidade. Isso é verdade, também tinha esquecido disso, de ensinar-se a cena no primeiro vídeo. Mas os dois trabalham em conjunto. E a lei da atração vai mais para além do se pensares e acreditares vai acontecer. Não. Isso é noção básica. Vou dar um exemplo muito prático, que é para entrar nas fases. Vamos supor que tu, aluno da faculdade ou do secundário, do nada pensas, olha, vou tirar um 20 a esta cadeira, vou tirar uma nota máxima. E o que é que tu fazes à partida? Tu que, vamos imaginar que o teu ponto mínimo está a tua média, está nos 13, 12, assim, a bater no resvés passar o ano. Vamos imaginar que tu do nada tens este surto de inspiração. Certo. Mas depois começas a estudar. Começas a estudar com os mesmos hábitos de sempre. Que é, sei lá, estudar, para quem está no secundário, estudar 2 dias antes, fazer tipo uns resumos básicos e não fazer a prática, e no final acabas por ter a mesma nota, apesar de teres a mesma motivação. Certo. E é aqui que a lei da atração devia ter entrado. Vou definir um bocadinho, vou definir um ângulo diferente, o que tu tinhas dito no vídeo passado. Imagina, antes de sequer fazer o teste, que já tens o 20. Já tens o 20 na tua mão. Imagina o máximo de vezes possível diariamente. Não sei se vocês veem o UFC, mas se perceberem inglês e virem o UFC, veem o Conor McGregor, o Adesanya, o John Jones, até o Ilia Topuria agora, a falar bué tipo de manifestação. Manifestação, o que é que isso quer dizer, manifestação? Manifestação é a união do poder da tua imaginação com o poder da tua ação sem dúvidas mentais. Mas voltando ao assunto do estudo. Vamos imaginar que tu pensas já no teu 20. Pensas no teu 20. Eu vou ter um 20, não vou ter um 20. Porque de facto é verdade, quanto mais pensas numa coisa, maior é a probabilidade de acontecer. Mas depois começas a estudar com os mesmos hábitos. E a dúvida começa a entrar na cabeça. Começa a pensar, se calhar não sou bom o suficiente. Se calhar não estou a fazer isto bem, se calhar não consigo ter o 20. Não sei. Eu estou a estudar mal, ou eu não estou a estudar tão bem como esperava. Há sempre estas merdinhas a entrar. O que é que acontece? Tens de pensar como se já estivesse lá. Tens de pensar, se eu já tivesse média de 20, como é que eu agiria diariamente? Eu estudava todos os dias. Eu preparava as aulas. O que é preparar as aulas? Já agora, a dica de graça é ver a matéria no dia anterior e escrever no caderno as noções básicas para depois usar as aulas do professor como esclarecimento de dúvidas, por assim dizer. Para quem está na faculdade, essa é a melhor dica de sempre, já agora. E se tu pensares se tu tiveres o 20, se tu pensares, se eu já tivesse o 20, como é que eu iria agir? E usas os teus melhores estudantes da turma como referência. Essa é a melhor cena. Usas as pessoas que estão acima de ti como referência. Sim, é ética de trabalho. E a confiança destrói a dúvida. Como é que tu arranjas confiança? Aceitando o medo. Isso era um assunto que eu queria tocar muito. Dúvida vem de medo, mas coragem não existe sem o medo. Se tu aceitares o medo, vais ser automaticamente mais forte. Não sei se sabem quem é o Georges St-Pierre, lutador do UFC, tipo canadiano. Ele tem um clipe, um podcast boeda conhecido que saiu tipo há um ano, que ele diz assim, ninguém quer admitir que está com medo, porque mostra sinal de fraqueza. Mas foi no momento em que eu aceitei que não existe coragem sem ter medo, que a minha vida mudou drasticamente.
eu comecei a ganhar coisas porque simplesmente aceitava que medo é uma constante, nunca irás escapá-lo. Sim. E se tu aplicares esta mentalidade para a tua vida, o céu é o limite. O céu é o limite. Mas, lei da atração, voltando ao ponto principal, é a união de visualizações entre cenários melhores, incluindo em cenários presentes maus. Por exemplo, eu recentemente tive a morte dos familiares e tive muita dificuldade em pensar em coisas boas, como eu estou habituado, a ter muito boa energia, como eu sou caracterizado no nosso grupo de amigos por ter, que é um grande elogio. Claro, tens E que naturalmente a tua vida começa a piorar se tu estás numa frequência mais baixa. Frequência de emoções, frequência de energia, frequência de felicidade, frequência... isso tudo. Yeah. É muito abstrato, mas acho que dá para perceber a ideia. E a união de elevada frequência, repetição para ter confiança e visualização garante o resultado 100% das vezes, num intervalo longo suficiente. Essa é a lei da atração, é usares a tua imaginação para visualizar cenários melhores. Ok, e tu vais atraí-los, eventualmente. Se aplicares com ação, se não tiveres dúvidas, não podes ter dúvidas na tua cabeça, isso é extremamente importante, ninguém fala disto. Não podes ter dúvidas na tua cabeça. Tens de pensar puramente positivo sobre ti próprio, e aí sim está garantido. Não, mas isso é aquela situação de também não basta só tu pensar eu mereço aquilo e eu vou atrair aquilo porque eu penso. Tu tens... pensar, foda-se, também eu curtia estar na cama a pensar, vou ter 1 milhão de euros amanhã. E ele chegava assim, tu acordavas e estava assim no colo. Tens de e pensar, tu assim começavas logo assim. Tens de pensar, se eu tivesse 1 milhão de euros, isto é o como é que se diz actional step em português? O plano de ação. Plano de ação, exatamente. O vosso plano de ação é, se eu tivesse XYZ, 1 milhão, notas do caraças, tipo, bué de raparigas, o que for que quiserem, como é que eu iria agir? Tipo, que características é que eu teria? Como é que eu andava? Como é que eu agia com as pessoas? Como é que eu falava com as pessoas? Como é que eu interagia com o mundo? Como é que eu pensava sobre diferentes situações? Quanto mais detalhado, melhor. Sim. Porque quanto mais detalhe, melhor, mais precisa será a tua imagem de ti próprio futura. E melhor será a tua visualização. E mais certeza terás de ti próprio que isso irá de facto acontecer. Porra, não é... foi grande... Sim, senhor. Gostei. Sim, ok, estar orgulhoso. Isso, ainda bem, tu reconheceres que estás com o conhecimento fresco na tua cabeça. Olha, digo já, antes de gravar este vídeo estava a imaginar-me a falar tipo, tão fluentemente como estou a falar, sem me interromper. Ok, ele já visualizou. Sem gaguejar. É por isso que eu nem meti no meio. Diz? Eu não meti no meio por causa disso, porque o que tu estavas a dizer é verdade. É aquela questão de tu já acreditares que és, e é aquela situação também que tu nunca serás suficiente. A realidade é essa. Tu pensas assim, eu tenho que ser antes de começar. Não, é uma coisa que tens de aceitar, sim. É aceitares que tu já pensas que és antes de o seres. Só pelo facto de sermos mortais, basta esse argumento para contradizer a perfeição e a omnipotência e isso tudo. Certo. Que há muita malta que cai nesse argumento. É aquela situação de, eu já sou. Diz assim, eu quero atrair mais mulheres. Eu já sou aquela pessoa que consegue atrair. Porque tu estás no caminho. Porque como tu fizeste o teu vídeo, que eu por acaso gostei bem, que é Os Pensamentos Determinam a Realidade, é literalmente isso. A forma como tu pensas vai refletir nas tuas ações. E isso é um bocadinho da lei da atração, no sentido de tu acreditares naquilo e acreditares sem dúvida que aquilo vai vir, tu metes-te no caminho, posicionas-te cosmicamente, estás lá no plano espiritual em que chamas para a tua vida. Tu estás focado naquilo, focas-te em ações que te levam até aquele caminho. Começas a notar mais as ditas frutas. Eu falei há pouco numa frequência elevada de ser, e o que é que isto quer dizer? Quer dizer basicamente energia positiva, quer dizer uma boa mentalidade, uma espécie de copo meio cheio, não meio vazio. E a melhor maneira de chegar a esta mentalidade é gratidão. Gratidão é a coisa mais poderosa que podes fazer e mais rápida que tu podes fazer para estar automaticamente numa boa mentalidade, numa mentalidade positiva. E vais ver que, mesmo não tendo as coisas que tu queres ainda, a tua vida vai melhorar tipo 400%. Sim, drasticamente. Imediatamente. No segundo em que começas a ficar grato. Começa a ter sensações tipo super prazerosas na cabeça, é super estranho. Mas certo. É um facto, está estudado. É aquela sensação de quando conquistas alguma coisa,
tu tens essa energia, aquele bem-estar de conquistar alguma coisa, esse bem-estar pode ser alcançado de forma gratuita, porque já tens as coisas. Outra coisa, E a reconhecer que tens, vais ter aquela energia de eu conquistei, porque eu já tenho. essa do reconhecer que tem é uma boa maneira para desviar-nos para o ponto de perseguição de mulheres, por exemplo. Estás a ver? Tu pensas, ok, eu já tenho. Tu não podes não reparar, mas há muitas mulheres que olham de surra. A mulher não vai encarar esse facto e é um elemento da vida. Não é mesmo isso, é tipo agir com esquecer, estás a ver? Tipo, olhas para uma gaja e pensar, não, isto é o fim do... Se eu perdê-la, tipo, estou feito. Não, abundância, é abundância. É aquela cena que tu vês nos filmes que não é real. Sim, não, mas se tu já tens mulheres a olhar para ti, tu é que não sabes. E se tu começares a acreditar que tens e agires como tal, aquilo que tem, vais ter uma espécie de confiança de ti próprio. Eu notei isto há tipo 2 semanas, estava a falar contigo há pouco tempo, pouco isto. Eu comecei a tipo imaginar que eu estou na faculdade, eu me preocupo bem com notas e estou a editar vídeos. Eu simplesmente imaginava que já tinha essas cenas, já tinha tudo o que eu queria, já tinha tudo estava a vir na minha direção. Eu tenho um ponto que eu esqueci, mas... é aquela questão... Mas quando acreditas que está tudo a vir na tua direção, se tu agires consoante alguém que tem essas ações, vais automaticamente, especificamente em raparigas, vais ter mulheres, 100%. Podem olhar para mim, tipo, eu sou um gajo tipo, bem parecido, e este espécime de ser humano também. Fala assim. God damn it. Já viste? Isto é atrair a energia boa. Exato. É atrair a energia feminina, exalando a masculina. Opostos atraem-se, é como um imã. Tu mandas para fora a energia. Já é o teu domínio, não é tanto também. Exato. Mas os opostos atraem-se no sentido de a mulher precisa do homem e isso nota que isso está aplicado na lei da atração. Tu sendo homem, procurando seres homem, eventualmente vais trazer o outro lado da moeda, que é não há luz sem sombra. A não ser que sejas gay, claro. Isso aí. Sim, mas isso já é bem mais complexo. A exceção é o exemplo do burro, que é o que eu estou a dizer. Tipo, mas tens esta exceção, mas eu tenho uma prima que é gay, não sei. Tá bem, mas... Há bois? Há exceções, mas a exceção é o exemplo do burro, que é, há situações que fogem um bocadinho à lógica porque tem emoção envolvida. Mas isso de exalares aquela energia masculina, vais atrair o oposto, né? Que não há luz sem sombra. E tu, quando estás a andar no sol, eventualmente vais fazer sombra. E isso é o lado feminino que tu vais criar através do masculino. Mas acho que... Isso é um bocado rebuscado, mas eu percebo assim. Ok, agora está a processar. Mas acho que já deu para entender a parte do acho que já. Acho que depois arrasta-se um bocado e repete-se um bocado. Há muito desenvolvimento à volta das leis do universo, por exemplo, a lei da vibração, a lei da desassociação de coisas, que é basicamente indica que... A lei do retorno. O que tu queres imenso a um ponto tipo desesperado foge de ti, é isso que quer dizer, e o vice-versa. Enfim, acho que há 12, se não me engano. Certo. Mas isso há de se falar em próximos vídeos. Sim, eu não sou assim tão bem versado, sinceramente. Ok, não... Estou só versado nesta parte específica. Não te entusiasmes já, não dês o passo maior que a perna. Vamos em 13 minutos, isto está puxado. Não, mas isso é o suficiente. Com moderação na vida, tudo tem de ser moderação. Okay. Seja o prazer, seja o conhecimento. E depois vêm ver, tu não pegas no prato e dás chug naquilo tudo, não vai de goela abaixo, vai colher a colher. E é a mesma coisa com o conhecimento. Chega ali ao passo. Exatamente, tens que digerir primeiro, tens que mastigar o conhecimento que está a ser dado e aplicar na vida. Mas é isso do memento mori, lembra-te que vais morrer um dia e vive a tua experiência ao máximo, aproveita a companhia dos outros e a energia que eles exalam e aplica essa lei da atração. Vive como se fosse o teu último dia, mas não te drogues assim aqui da casa, se faz favor. Extremos não é igual a esse moderação. extremo. Isso vai-te estragar, alma. Tudo a correr bem e boa sorte. Subscreve. Claro. Subscreve. Subscreve. Olha, façam o que ele diz.